Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura coletiva que eu estou organizando aqui no canal. Se você chegou agora, por acaso, e não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo com a playlist de todos os outros vídeos desse projeto que já saíram. Os primeiros vídeos, inclusive, são explicando como é que tem funcionado tudo por aqui. Além disso, eu deixei também um link para download do PDF do nosso cronograma de leitura. Nesse cronograma tem todas as datas e todos os capítulos que nós leremos até o final do projeto em maio. E tem também o link para o nosso grupo do Telegram, onde todas as discussões estão acontecendo por lá. Então eu deixo o convite aqui para você visitar esses 3 links e, quem sabe, entrar no projeto com a gente. E se você já está fazendo parte dessa leitura coletiva também, eu sugiro que chamem amigos e familiares, mais pessoas para entrarem nessa com a gente, porque quanto mais pessoas estiverem lendo Os Miseráveis e compartilhando suas percepções de leitura, mais grandiosa será essa nossa leitura conjunta, tá bom? Lembrando que este não é um estudo aprofundado da obra de Victor Hugo e nem tampouco serão aulas sobre o livro. Esse aqui é um clubinho de leitura, digamos assim, onde cada um vai lendo as suas páginas por dia e vai compartilhando suas percepções de leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 2 capítulos da meta de hoje, que é o capítulo 9, Como era visto pela irmã, e o capítulo 10, O bispo na presença de uma luz estranha. Aqui no capítulo 9, que se chama Como era visto pela irmã, a gente tem acesso a uma carta que a senhorita Battistini escreveu para uma amiga dela de infância, contando ali, através do seu olhar, como era a vida deles, né? Aquela vida banhada de simplicidade. E aí, ao decorrer da carta, a gente vai percebendo o quanto que tanto a senhorita Battistini quanto a Madame Magloire, elas entendiam demais o bispo e procuravam agir sempre de acordo com o seu jeito. E aí tem uma frase que me chamou a atenção, que é assim, que elas entendiam tanto o bispo com esse jeito especial da mulher que compreende o homem mais que eles mesmos. E elas abdicavam de algumas coisas. Por exemplo, aqui diz que a senhorita Battistini, ela queria muito uma poltrona para colocar no quarto dela, mas depois que ela acaba desistindo disso, e tem algumas melhorias que ela quer fazer no seu quarto também, mas ela fala aqui que é melhor pegar esse dinheiro que ela faria isso e dar para os pobres. Então a gente vai ficar sabendo disso tudo. E tem uma coisa interessante aqui que Victor Hugo que o narrador fala, é que elas agiam tanto, conheciam tanto o bispo e agiam de maneira assim tão silenciosa ali na dela, sem se intrometer nas coisas que o bispo fazia, que às vezes parecia que elas não passavam de 2 sombras vagando pela casa. Eu achei isso meio triste assim, né? Mas é o que parece ser mesmo. E aí também fala que elas temiam a vida do bispo porque ele era tudo para elas, e se acontecesse alguma coisa de ruim para ele, aconteceria para elas também, só que elas não falavam isso, a questão de deixar a porta aberta, por exemplo. Elas no começo até falaram, mas depois elas resolveram entregar tudo na mão de Deus e ficou por isso mesmo. É um capítulo bem curto e acabou aqui. Aqui no capítulo 10, que se chama O Bispo na Presença de uma Luz Estranha, foi um dos capítulos que eu mais gostei até o momento, foi um dos capítulos que eu mais marquei, que eu mais escrevi, e foi um dos que mais tirou o meu fôlego também. Teve um momento aqui que meus olhos lacrimejaram de tanta emoção que eu senti. Eu queria saber se alguém que tá lendo com a gente também sentiu isso. Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo, tá bom? Aqui a gente vai ser apresentado a um novo personagem que se chama o Convencional G. Ele é chamado assim de convencional, de convencionalista, porque ele foi membro da Convenção Nacional que aconteceu lá na França, que era uma assembleia que acabou decidindo pela execução do rei Luís XVI em 1793. Aí diz aqui no texto que o convencionalista G, ele era realmente membro dessa convenção, mas ele votou contra a execução do rei. Mas só por ele ser membro dessa convenção,
todas as pessoas de Digne, ali da cidadezinha, elas odiavam esse cara, falavam muito mal dele, não queriam ver ele por perto e falavam que ele era muito mais perigoso do que aqueles bandidos que a gente viu em alguns capítulos atrás. E por esse ódio, nas palavras de hoje, o convencionalista G ele foi cancelado. E aí ele se afastou da cidade, ele vivia ali nas redondezas, mas ninguém sabia exatamente onde era, ninguém sabia se ele morava realmente numa casa ou se ele morava numa caverna ou numa gruta. Ele não recebia visitas, ninguém morava perto dele, ele não tinha vizinhos, e até a estrada pela qual ele andou para chegar lá no primeiro momento, essa estrada foi se desfazendo com o tempo, porque ninguém a usava, e aí foi transformada em um matagal. Aí, aqui diz que o bispo, ele de vez em quando olhava na direção da casa do convencionalista G, e pensava, nossa, ali tem uma alma desamparada, eu acho que eu vou lá. E às vezes ele até ia na direção, mas ele desistia no meio do caminho. Tem até uma frase aqui que diz o seguinte: por acaso a sarna da ovelha deve afastar o pastor? É claro que não. Mas de que ovelha se tratava? E aí fica o questionamento aqui, será que o bispo tinha realmente 2 pesos e 2 medidas? Porque até o momento a gente viu o bispo com um coração gigantesco que tinha espaço para todo mundo, as portas de sua casa também estavam abertas para todo mundo, mas a gente vê aqui que nem para todo mundo, né? Vou repetir, por acaso a sarna da ovelha deve afastar o pastor? É claro que não, mas de que ovelha se tratava? Então a gente acaba percebendo que a opinião do bispo em relação ao convencionalista G era a mesma que a opinião das pessoas que estavam ali na cidadezinha. Até que chega um momento que um rapazinho que trabalha para o convencionalista G, ele chega na cidade e avisa que G está prestes a morrer, que ele tem ali as suas últimas horas de vida, e o bispo vê nisso uma desculpa para ir lá falar com ele. Então ele vai até a casa do convencionalista G. No primeiro momento, no primeiro encontro entre os dois, eu achei o bispo muito rude, porque tem uma parte que assim que o bispo chega, o convencionalista G, ele é super educado com o bispo, ele estende a mão para cumprimentar o bispo, só que o bispo chega a fingir que não estava vendo aquilo e ele não aperta a mão do convencionalista G. Eu fiquei com a raiva do bispo nesse momento, porque até então ele era uma pessoa maravilhosa, né, de tamanha bondade. E aí eles vão começar a travar uma conversa sobre a Revolução Francesa, e eu preciso admitir aqui, eu não sei nada sobre a Revolução Francesa, então eu não vou comentar sobre isso, mas aí a gente percebe que são 2 homens conversando, 2 homens que têm posições políticas muito diferentes. Um era monarquista, né, que é o bispo, gostava dos reis, e o convencionalista G era o cara que defendia a república. O convencionalista G ele vai falar uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte: o homem tem um tirano, a ignorância. Então já é o terceiro momento assim que Victor Hugo dá um foco assim para o problema da ignorância. Eu achei isso muito interessante. E a gente está nas primeiras páginas do livro ainda, e já apareceu isso de maneira muito, muito marcante, pelo menos na minha opinião, né? E aí eles vão conversando, o bispo ele é muito rude no começo, ele é meio grosso, assim, ele fica com raiva, ele fica tentando provocar com perguntas o convencionalista G, e ele vai contando tudo, ele vai respondendo tudo o que o bispo pergunta, e com o tempo a gente vai percebendo que o coração do bispo ele vai amolecendo, ele fica um pouco sentido pelas coisas que ele está escutando e pelas coisas que ele também pensava. Tem um momento aqui que o convencionalista G vai fazer uma crítica sobre os bispos, né, como eles viviam bem, como eles tinham dinheiro e de tudo que eles usufruíam. E aí eu acho que isso meio que tocou o bispo, porque mesmo que ele não usasse tudo aquilo que o convencionalista G fala, ele sabe que a classe dele usava de tudo aquilo. E aí ele começa a abrir o coração para o convencionalista G, só que tem uma única
uma única portinha assim, que é a última cartada do bispo, e que ele diz que as pessoas precisam acreditar em Deus, porque ele acreditava que o convencionalista G não era fiel, não tinha fé. E aí ele fala assim: o progresso precisa acreditar em Deus. O bem não pode ser servido pela impiedade. Um ateu é um péssimo condutor para a humanidade. E essa foi realmente a última cartada do bispo, porque aí o convencionalista G vai responder o seguinte: o infinito existe. Lá está ele. Se o infinito não tivesse um ser, o ser seria o seu limite, e ele não seria infinito. Ou melhor, não existiria. Mas ele existe. Portanto, é um ser à parte. Essa objetividade do infinito é Deus. E aí ele fecha os olhos porque ele já está muito cansado. E o que é que acontece? O bispo fica muito emocionado e ele chega, inclusive, a tocar na mão do convencionalista G. Tem até assim, ó: contemplou aqueles olhos fechados, tomou aquela mão enrugada e gélida e se inclinou para o moribundo. Eu achei isso tão bonito, porque no começo ele chega a ponto de fingir que não tá vendo que o convencionalista G tá lhe estendendo a mão, e aí depois da conversa que eles têm, o bispo vai lá e toca a mão do moribundo. Eu achei muito bonito isso aqui, mas ainda tem mais. Ele começa a meio que desabafar, assim, e eu separei uns trechinhos aqui da fala final do convencionalista G, que foi essa fala que me tirou o fôlego. E aí ele começa assim, isso aqui é meio no meio, foram as frases que mais me chamaram a atenção. Ele diz o seguinte: eu tinha 60 anos quando minha pátria me chamou e ordenou-me que participasse na solução de seus problemas. Socorri os oprimidos e confortei os que sofriam. Rasguei, é verdade, a toalha do altar, mas foi para pensar as feridas da minha pátria. Sustentei a marcha ascensional do gênero humano, sempre para frente, em direção à luz, e resisti, às vezes, ao progresso desapiedado. Ocasiões houve em que protegi meus próprios adversários, que são os senhores. E aí ele continua: fiz o meu dever de acordo com as minhas forças e do melhor modo possível. Depois disso fui caçado, cercado, perseguido, difamado, ridicularizado, cuspido, amaldiçoado, proscrito. Muitos anos depois, com meus cabelos brancos, ainda vejo que há pessoas que se julgam no direito de me desprezar. Para essa pobre gente ignorante, tenho a aparência de um condenado. Aceito este isolamento provocado pelo ódio, sem odiar a ninguém. Hoje tenho 86 anos e vou morrer. O que veio o Senhor pedir a mim? A sua bênção, disse o bispo, e se ajoelhou. Meu amigo, quando ele se ajoelha, foi o momento que os meus olhos encheram de lágrima. Eu fiquei muito, muito emocionada nessa parte. Isso aqui foi tão forte para mim. Eu já li isso aqui umas 3 vezes. E tem uma curiosidade aqui nessa parte, que eu vou até ler, que é uma nota de rodapé. Essa visita do bispo e a atitude acima descrita foram vivamente combatidas pela imprensa católica da época. Mas, assim, eu gostei demais dessa parte. E depois a gente vê que essa visita que o bispo fez para o convencionalista G foi só um acréscimo assim, no caráter do bispo mesmo, para torná-lo mais perfeito ainda, digamos assim. E ele até fala aqui: ninguém poderia negar que a passagem daquele espírito diante do seu e o reflexo de tão nobre consciência sobre a sua o tenham ajudado a aproximar-se da perfeição. Então, foi a presença do convencionalista G, daquele monstro que todo mundo falava que ele era, que ajudou o bispo a chegar mais perto assim da perfeição. E também tem uma coisa que eu separei aqui, que é quando falam lá na cidade as pessoas, né? Falam o seguinte: é lá lugar de um bispo, a cabeceira de um moribundo dessa laia? Evidentemente, não havia esperança alguma de conversão. Todos esses revolucionários são relapsos. Por que ir até lá, então? Que foi ele fazer por aquelas partes? Devia estar muito curioso para ver o que é
que o diabo... para ver como é que o diabo carrega uma alma. Essa última frase me chamou muita atenção, eu vou repetir de novo. Devia estar muito curioso para ver como é que o diabo carrega uma alma. E aí eu coloquei o seguinte: as pessoas falam aos outros o que tem guardado dentro de si. Elas dizem aqui que o bispo estava curioso para ver como é que o diabo carrega uma alma, mas na verdade quem tinha toda a curiosidade eram as pessoas da cidade, que não queriam, que tinham curiosidade, são fofoqueiras, enfim, mas não sabem como esse convencionalista G ajudou ainda mais o bispo com todas aquelas palavras que ele falou para o bispo, né? E acabou emocionando o bispo, que tinha chegado com um sentimento muito rude em relação a ele também. Eu achei incrível esse capítulo, realmente eu fiquei muito emocionada, muito comovida com o bispo ali se ajoelhando diante daquele cara e pedindo a bênção dele. E aí ele morre, né? Quando ele chega na cidade, as pessoas perguntam sobre ele e a única coisa que o bispo faz é apontar para o céu. Achei incrível. E aí eu vou aproveitar que a passagem do convencionalista G foi rápida e ler alguns trechinhos de uma parte do livro A Tentação do Impossível, que Mário Vargas Llosa vai falar, que no livro Os Miseráveis tem dois únicos personagens que são políticos e o convencionalista G é um deles. Aí olha que interessante, algumas coisas que eu marquei aqui. Victor Hugo fez do convencionalista G o seu porta-voz. Nele depositou suas ideias sobre o progresso inelutável, Deus como força motriz da história e sua convicção de que, apesar dos excessos de 1793, a Revolução Francesa é o acontecimento mais importante para a humanidade desde o começo da nossa era. Aí ele continua aqui, fazendo um resuminho sobre o convencionalista G. Na pequena província alpina da França na Restauração, esse homem representa todas as abominações da Revolução. E os paroquianos de Monsenhor Bienvenu o veem com a mesma desconfiança e desagrado que uma fera predadora. Essa atitude é ditada pela ignorância, os preconceitos e a estupidez, coisas que no mundo dos miseráveis caracterizam as coletividades, os entes gregários, em contraposição aos indivíduos. Na verdade, o convencional G é um homem reto, probo, idealista, generoso, profundamente ético, um santo laico, outro justo, como constata Monsieur Myriel na longa conversa que mantém. O ancião acredita em Deus e na caminhada do gênero humano em direção à luz. Acha que as revoluções são o preço a se pagar pelo progressivo aprimoramento da sociedade. É isso que o convencional G pensa, né? Só que ele não justifica os excessos de 1793, mas os explica como uma consequência das injustiças acumuladas durante séculos de ignomínia social. Como o narrador, como Victor Hugo, G acredita que a cultura irá erradicar a injustiça, pois a tirania da humanidade é a ignorância. Legal demais, né, gente? O que é que vocês acharam desse capítulo até agora? Até agora esse foi o que eu mais gostei, como eu falei ali no começo. Eu quero saber se vocês gostaram também, se teve algum momento marcante assim na leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir aqui que deixem o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e deixem comentários aqui para mim também, porque essa é uma maneira de ajudar o meu trabalho aqui no canal e também é uma forma de eu saber se vocês estão gostando ou não desse conteúdo, para ver se eu continuo ou não fazendo esses diários da nossa leitura dos Miseráveis, que eu estou amando tanto o livro quanto vir aqui para contar um pouquinho sobre as minhas percepções de leitura. Para quem não sabe, eu sou ilustradora e eu tenho uma loja online onde eu vendo minhas ilustrações e inclusive vendo marcadores maravilhosos que eu tenho certeza que eles ficarão lindos dentro dos livros de vocês. E em breve vou ter marcadores com ilustrações dos personagens dos Miseráveis. Então, fiquem ligados, o link da minha loja online tá aqui
na descrição desse vídeo também. E além da minha loja online, eu deixei linkado também o meu projeto de papelaria e organização digital que eu tenho, que é um projeto que eu tenho lá no Apoia-se. Então, se você quer, de alguma maneira, apoiar o meu trabalho, é só clicar nesses dois links que eu falei, tanto da loja quanto o do meu Apoia-se também. E além disso, eu deixei alguns links da Amazon aqui na descrição desse vídeo. E se vocês comprarem quaisquer livros desses que eu linkei, através desses links, vocês vão me ajudar com a pequena comissão que a Amazon vai transferir para mim. E isso não tem custo adicional nenhum para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo diário de leitura de Os Miseráveis. Aproveito que estamos finalizando aqui o vídeo e deixo mais um convite para quem ainda não está lendo com a gente começar a ler essa obra incrível que é Os Miseráveis. É isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo diário de leitura.